Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 13, do pó às estrelas. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença estamos como Teus filhos, buscando a Tua bênção para o estudo de Daniel capítulo 12. Derrama sobre nós o Espírito Santo, o mesmo Espírito que falou através da boca de Daniel. O mesmo Espírito Santo seja derramado sobre nós. Abre a nossa mente, querido Pai, e abençoa todos aqueles que dedicam tempo para o estudo das profecias, em nome de Jesus. Amém. Do pó às estrelas. Queridos, Daniel capítulo 12 é um capítulo que podemos chamar de o grande clímax da controvérsia entre o arcanjo Miguel, Jesus Cristo, e Satanás, o Abaddon, o anjo do abismo. Esse capítulo 12 de Daniel deve ser estudado como uma extensão de Daniel capítulo 11 e uma aplicação específica para o tempo do fim. O contexto da última metade de Daniel capítulo 11 e todo o capítulo 12 é o contexto do fim. A vitória final de Jesus Cristo é consolidada com sua segunda vinda e a restauração do povo de Deus. Quando nós aplicamos os versos ou os períodos de Daniel capítulo 12 para o passado, nós enfraquecemos a unidade do capítulo e tiramos o texto fora do contexto. Quando nós estudamos a lição de 2007, o título da lição, Fogo do Ourives. Isto foi no quarto trimestre de 2007. Na página 28, a lição dizia: leia Daniel capítulo 12, versos 1 até o verso 10. A que hora na história terrestre Daniel está se referindo? Daniel é informado de que logo antes da vinda de Jesus haverá um tempo de angústia maior do que jamais houve na história. Nos versos 3 a 10 do capítulo 12, nos é dada uma descrição dos justos e dos perversos nesse tempo. Note como os perversos procederão perversamente, em contraste com os justos, que no verso 3 resplandecem com fulgor, talvez porque foram purificados, embranquecidos e provados durante esse tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Em contraste, também os perversos não entendem, mas os justos são sábios e entendem. Entendem o quê? Matemática? Ciência? Alta crítica? Talvez, neste contexto, os sábios sejam sábios porque têm uma compreensão dos eventos finais. Aleluia! Queridos, esta lição de 2007, o fogo do ourives, aqui na página 28, foi ao ponto. Os sábios e entendidos são aqueles que entendem os eventos finais, o tempo da angústia, em seu desdobramento. Eles não são pegos de surpresa do seu estudo da palavra, eles sabem o que virá. Queridos, o contexto de Daniel capítulo 12 é o tempo do fim, eventos finais. Ellen White identifica o contexto de Daniel capítulo 12 e os períodos de tempos ali mencionados com o tempo do fim e a proclamação final das 3 mensagens angélicas. A serva de Deus diz: as profecias de Daniel têm o seu lugar próprio na primeira, segunda e terceira mensagens angélicas a serem proclamadas ao mundo. O descelamento do pequeno livro era a mensagem em relação ao tempo. Os livros de Daniel e Apocalipse são um. Um é a profecia e o outro é a revelação. Um é o livro selado e o outro o livro aberto. Este é o comentário de Ellen White, no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 971. Ainda neste livro, Testemunhos para Ministros, na página 114 e 115, a serva de Deus comenta Daniel capítulo 12, dizendo: 2 vezes Daniel indagou: quanto falta para o fim do tempo? Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão.
E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. E ainda a serva de Deus continua, comentando Daniel capítulo 12, dizendo que este livro, selado de Daniel capítulo 12, é o livro de Apocalipse capítulo 5, selado com 7 selos, o livro que o leão da tribo de Judá desselou. Por isso diz na mesma página, 115, foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro. Que livro? O livro selado de Daniel. Foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro e deu a João a revelação do que deve acontecer nestes últimos dias. Queridos, esta porção selada de Daniel tem a ver especificamente com os últimos dias, o tempo do fim, não a Idade Média. No finalzinho da página 115, a serva de Deus diz: o livro de Daniel é descerrado na revelação a João e nos transporta para as últimas cenas da história da Terra. Lede Apocalipse em conexão com Daniel, ensinai essas coisas. É exatamente o que nós estamos fazendo, lendo e ensinando essas coisas, para que Deus te anime, que Deus te conforte com esta bendita esperança de que o fim está próximo e a vitória final pertence a Jesus Cristo, nosso grande príncipe. Aleluia. Na parte de domingo, Miguel, nosso príncipe. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12 e vamos ler o verso 1. Daniel capítulo 12 e o verso 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Naquele tempo se levantará Miguel. Existe um tempo específico para Miguel se levantar. Quando é que Miguel vai se levantar? A palavra de Deus revelada para sua serva, no livro Primeiros Escritos. Eu vou ler para vocês o livro Primeiros Escritos, na página 36. Vi então que Jesus não abandonaria o lugar santíssimo sem que cada caso fosse decidido, ou para a salvação ou para a destruição. Vi que a ira das nações, a ira de Deus e o tempo de julgar os mortos eram acontecimentos separados e distintos, seguindo-se um ao outro. Outro sim, que Miguel não se levantara e que o tempo de angústia tal como nunca houve ainda não começara. As nações estão se irando agora, mas quando o nosso sumo sacerdote concluir sua obra no santuário, ele se levantará e envergará as vestes de vingança, e então as 7 últimas pragas serão derramadas. Queridos, quando é que Miguel vai se levantar? A serva de Deus usa essa expressão, Miguel vai se levantar. É uma referência a Daniel capítulo 12, verso 1, e ela diz que ele vai se levantar quando ele concluir a sua obra no Santíssimo, quando ele terminar o juízo dos vivos. Então ele se levantará e envergará as vestes de vingança. Portanto, queridos, existe uma relação direta entre Miguel se levantar e o fechamento da porta da graça. Jesus se levanta para lançar o incensário sobre a terra. É exatamente isto. Nós deveremos ligar Daniel capítulo 12, verso 1, com Apocalipse capítulo 8, verso 5. Em Daniel capítulo 12, verso 1, diz que Miguel se levanta. Em Apocalipse capítulo 8, verso 5, diz que Jesus Cristo, ele toma o incensário, enche-o com fogo do altar e o lança sobre a terra. Estas duas cenas estão falando do mesmo tema, o fechamento da porta da graça. Por quê? Porque a serva de Deus liga Daniel capítulo 12, verso 1 com Apocalipse capítulo 8, verso 5. Agora eu quero ler para vocês o que está no livro Primeiros Escritos, na página 279. Primeiros Escritos, página 279. Aqui nós lemos: vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão num lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita, e os santos estavam numerados e selados.
Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. E toda a hóstia angélica tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11. E na mesma página, 280, a serva de Deus diz: cada caso fora decidido para a vida ou para a morte. Enquanto Jesus estiver ministrando no santuário, o juízo estiver em andamento pelos justos mortos e a seguir pelos justos vivos. Retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouviu o tilintar das campainhas sobre as suas vestes. E ao sair ele, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra. Não havia então mediador entre o homem culpado e Deus que fora ofendido. Enquanto Jesus permanecera entre Deus e o homem culposo, achava-se o povo sob repressão. Quando, porém, ele saiu de entre o homem e o Pai, essa restrição foi removida e Satanás teve completo domínio sobre os que afinal se não arrependeram. Satanás terá completo domínio sobre os ímpios quando Jesus Cristo lançar o incensário sobre a terra. Quando Jesus Cristo, Miguel, grande príncipe, se levantar, como diz lá em Daniel capítulo 12, verso 1. Jesus, o grande príncipe, se levantar e Jesus Cristo lançar o incensário sobre a terra, são dois textos, são duas cenas falando do mesmo assunto: o fechamento da porta da graça. Daniel capítulo 12, 1 e Apocalipse capítulo 8, verso 5. É isto que a serva de Deus faz neste livro, Primeiros Escritos, na página 36 e na página 279 e 280. Ela une Daniel 12, 1 com Apocalipse 8, verso 5. Na parte de segunda-feira, inscrito no livro. Queridos, que livro é este, do qual Daniel capítulo 12, verso 1 está falando? Aqui nós lemos: e naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Que livro é este? É o livro da vida, que contém o nome de todos aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador. Este tempo mencionado no capítulo 12, verso 1, será um tempo de grande angústia. Por isso a Bíblia diz: angústia qual nunca houve. Os últimos versos do capítulo 11 de Daniel e o capítulo 12 inteiro descerram diante de nós as últimas cenas da história da terra. Eis o conselho da serva de Deus. Muitos estão vivendo em fraquezas espirituais e recaídas. Eles não sabem o que creem. Vamos ler e estudar o capítulo 12 de Daniel. Esta é a recomendação da serva de Deus. Vamos estudar o capítulo 12 de Daniel. Esta é uma advertência que todos nós devemos entender antes do tempo do fim. Esta é uma referência escrita na carta de Ellen White, carta 161, página 3, de 1903. Tanto Jesus como Daniel falam da angústia qual nunca houve. Eles estão falando de duas angústias ou de uma só? Uma angústia como nunca houve e jamais haverá. É uma referência à última grande angústia. Existem dois diferentes textos na Bíblia que falam dessa angústia qual nunca houve. Primeiro é o texto de Daniel capítulo 12, verso 1, que nós já lemos, e o outro texto está em Mateus capítulo 24 e os versos 21 e 22. Mateus capítulo 24 e os versos 21 e 22. Aqui nós lemos: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Queridos, aqui é Jesus que está falando. Lá em Daniel capítulo 12, verso 1, foi Jesus também que falou para Daniel. Os dois textos estão falando da mesma angústia. O contexto de Daniel 12, 1 e Mateus capítulo 24, versos 21 e 22 é o contexto do fim. A angústia final começa com a aprovação do decreto dominical,
antes do fechamento da porta da graça. Mas esta angústia vai se intensificando e ela piora, ela fica mais intensa depois do fechamento da porta da graça. Exatamente no tempo em que vai ser aprovado um outro decreto, chamado o decreto de morte. Mas você pode ficar seguro e tranquilo nas mãos de Jesus, porque Daniel 12:1 diz: mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Você ama Jesus? Você o aceitou como seu salvador pessoal? Portanto, o teu nome está no livro da vida e você será protegido nesse tempo de angústia. O tempo de angústia que antecede o fechamento da porta da graça vem por causa do decreto dominical. Porém, o tempo de angústia maior, chamado de angústia de Jacó, após o fechamento da porta da graça, resulta exatamente porque haverá um decreto de morte contra o povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus. Neste tempo de angústia que antecede o fechamento da porta da graça, será o período da maior conversão de todos os tempos, porque todos terão que fazer uma decisão inteligente, a favor do selo do Deus vivo, o Santo Sábado Bíblico, ou a favor do sinal da besta, a santificação do domingo. Cada qual receberá esclarecimento bastante para fazer inteligentemente a sua decisão. Isto está no livro Grande Conflito, páginas 604 e 605. A igreja, agora no tempo do fim, apelará para o braço forte do poder civil, e nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes, ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, e invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Serão ameaçados com multas e prisão, e a alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas e vantagens como engodo para renunciarem à sua fé. Isto está no livro Grande Conflito, páginas 607 e 608. Infelizmente, uma classe numerosa de pessoas que pertencem à Igreja de Deus sairão da Igreja de Deus, apostatarão. Diz no livro O Grande Conflito, página 608, ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona a sua posição, passando para as fileiras do adversário. Isto vai ocorrer antes do fechamento da porta da graça. E estes que abandonam as fileiras do povo de Deus e entram para as fileiras do inimigo de Deus, eles se tornam nossos piores inimigos, tornam-se os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Grande Conflito, página 608. Porém, queridos, neste tempo que antecede o fechamento da porta da graça, o tempo em que acontecerá a maior conversão de todos os tempos, os servos de Deus, com o rosto iluminado, resplandecendo de santa consagração, proclamarão as 3 mensagens angélicas. Vejam o que a serva de Deus diz no livro O Grande Conflito, página 612. Aqui nós lemos: servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro, para proclamar a mensagem do céu. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor. A vitória de Jesus Cristo nesta última proclamação será maravilhosa. A pregação do Evangelho não vai terminar com menos poder. Nós teremos aqui uma grande, a maior de todas as conversões, justamente antes do fechamento da porta da graça. E aqui ainda, em Mateus capítulo 24, convido você para ler capítulo 24 e vamos ver aqui o verso 21 e 22. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. A mesma aflição e angústia de Daniel capítulo 12, verso 1. E o verso 22 diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aleluia! Bendito seja Deus, que Ele vai abreviar o tempo da angústia qual nunca houve. Queridos, durante a Idade Média existia uma perseguição de 1260 anos. Mas agora, no tempo do fim, existirá uma perseguição só de 1260 dias. A Bíblia diz que Jesus abreviará o tempo da última grande aflição.
Como Deus abrevia o tempo? Da mesma forma como Deus alonga o tempo. Para alongar o tempo, Deus pegou um dia e transformou em um ano. Agora, queridos, para abreviar o tempo, Deus pega um ano e transforma em um dia. Por isso, a grande última angústia será somente de 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio. Esse é um período curto para um evento mundial. E você estará protegido por Deus e amparado pelos seus anjos. Aleluia! Em Mateus capítulo 24, e os versos 23 e 24, diz assim: Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Queridos, nessa grande angústia que vem após o fechamento da porta da graça, seria possível Satanás enganar os escolhidos? Não. Não será possível. Por quê? Porque a porta da graça já está fechada. O povo de Deus já está selado. Nós lemos, como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Este é o ato culminante no grande drama do engano, a personificação que Satanás fará de Cristo. Mas quando Satanás personificar Cristo e estiver andando aqui na terra, a porta da graça já se fechou. O povo de Deus já está selado, protegido. Não haverá nenhum mártir durante este tempo. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, e o povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava os seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia, e então em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. É este o poderoso engano, quase invencível, mas o povo de Deus não será desencaminhado. E demais, não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. Queridos, isto está no livro O Grande Conflito, na página 624 e 625. Não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. Não lhe é permitido descer do céu com poder e glória, com todos os anjos, demônios que ele tem. Não. Ele vai aparecer na terra, andando na terra, dizendo, eu sou o Cristo. E nós já sabemos que é Satanás. E nesse tempo, a porta da graça já estará fechada. O povo de Deus selado, salvo. Nenhum mártir mais haverá. Por isso que Jesus disse, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Mas não é possível, queridos. Bendito seja o nosso Senhor Jesus. Na parte de terça-feira, a ressurreição. Queridos, em Daniel capítulo 12, verso 2, aqui nós lemos: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui está falando de uma ressurreição que inclui ímpios e justos ao mesmo tempo. Por isso diz, muitos dos que dormem no pó da terra. Não está falando da ressurreição geral. A ressurreição geral será a ressurreição que Daniel vai participar dela. Isso está no verso 13, capítulo 12, verso 13, está falando da ressurreição geral. Aqui diz, capítulo 12, verso 13 de Daniel, tu, porém, Daniel, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. A sorte de Daniel no fim dos dias é a ressurreição geral na segunda vinda de Jesus. Mas, queridos, aqui em Daniel 12, verso 2, está falando de uma ressurreição que não é geral, ela é parcial. Porque diz, muitos dos que dormem no pó da terra, não são todos. E aqui está falando de alguns ressuscitando para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. No livro O Grande Conflito, na página 637, do capítulo 40, aqui diz a serva de Deus: abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna
e outros para vergonha e desprezo eterno. Ela está citando Daniel 12, verso 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo, glorificados, para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Queridos, aqui está falando de uma ressurreição especial, que ocorrerá antes da segunda vinda de Jesus. Inclui quem? Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados. O que você entende por todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo? Eu entendo que todos aqueles que morreram de 1844 para cá, quando a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas estão sendo pregadas, todos os que morreram guardando os mandamentos de Deus, todos aqueles que morreram desejando e sonhando com a segunda vinda de Cristo em glória e majestade, eles assistirão à segunda vinda de Jesus em glória e majestade. Jesus os ressuscitará para que eles assistam à segunda vinda gloriosa de Jesus. Queridos, eles ressuscitam glorificados. Todos os pioneiros da igreja e todos os nossos queridos que morreram fiéis, crendo nas três mensagens angélicas e aguardando a volta de Jesus, eles serão ressuscitados, juntamente com os pioneiros da igreja. Ressuscitados como? Glorificados. Para quê? Para assistirem à segunda vinda de Jesus, para verem a lei de Deus estampada no céu, esta lei que eles tanto amaram, e para ouvirem a voz de Deus anunciando o dia e a hora da volta de Jesus. Queridos, por isso que Daniel está falando aqui em Daniel capítulo 12, verso 2, desta ressurreição especial. Ellen White pega o capítulo 12, verso 2 e junta com o Apocalipse capítulo 1, verso 7. Ela junta esses dois versos, Daniel 12, 2 e Apocalipse 1, 7, para falar da ressurreição especial. Portanto, nós lemos aqui novamente o grande conflito, página 637 do capítulo 40. Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem um concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Os mesmos que o traspassaram, Apocalipse 1,7, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Apocalipse 1,7 fala dos ímpios que também assistirão à volta de Jesus e que serão fulminados pela glória de Jesus. Por isso, queridos, Apocalipse 1,7 deve ser entendido junto com Daniel capítulo 12, verso 2, porque está falando de uma ressurreição especial, incluindo ímpios que participaram da morte de Cristo e que são os acérrimos inimigos da verdade do povo de Deus. Eles ressuscitam para verem quem foi aquele que eles mataram e verem a glória e a honra que Deus confere àqueles que o amam e guardam seus mandamentos. No Monte da Transfiguração, Deus usou esta mesma estratégia. Ali apareceu Moisés e Elias para confortarem Jesus numa hora difícil que antecipava o jardim do Getsêmani. Queridos, novamente, quando os discípulos estavam desanimados porque Jesus tinha sido morto na cruz, na manhã do primeiro dia, quando Jesus ressuscitou, uma multidão de santos ressuscitou com ele. Isso está em Mateus capítulo 27 e os versos 51 a 53. Esta multidão que ressuscitou com Jesus Cristo, eles saíram do túmulo depois de Jesus. E eles saíram glorificados. Por que Deus fez isto? Porque estes santos que ressuscitaram depois da ressurreição dele, Jesus, eles confortaram o coração dos discípulos desanimados. Eles deram ânimo e força para a igreja perseguida. Da mesma forma, queridos, Deus usará mais uma vez esta estratégia. Quando o povo de Deus estiver sendo perseguido durante a angústia de Jacó, com o decreto de morte pendente sobre a cabeça deles, Deus ressuscitará esta multidão de santos que morreram fiéis na fé da mensagem do terceiro anjo. Eles ressuscitam glorificados e eles serão ânimo e conforto para os condenados à morte, porque eles aparecerão para o povo perseguido de Deus
Eles aparecem e desaparecem porque eles são glorificados. E eles dizem para os perseguidos filhos de Deus: fiquem firmes, um pouquinho mais de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Na parte de quarta-feira, o livro selado. Que livro é este? Livro selado. Nós lemos aqui em Daniel, capítulo 12, o verso 4. Aqui nós lemos: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Deus deu a ordem, Jesus deu a ordem para Daniel: cerra, ou seja, fecha, sela as palavras deste livro. Queridos, o livro de Daniel, que dizia respeito aos eventos finais, foi selado, foi fechado. Ele não podia entender aquelas profecias porque eram para dias muito distantes. A Bíblia fala de um livro selado, fechado, e a Bíblia fala também de um livro desselado. Quando você vai lá para Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, você vai encontrar o Pai, o Deus Pai, assentado sobre o trono. E ele tem na sua mão um livro selado com 7 selos. E esse livro selado com 7 selos precisa ser desselado, precisa ser aberto. E ninguém pode abrir, ninguém pode desselar, nem o Pai, nem os anjos, ninguém no céu. E então João chora, Apocalipse capítulo 5. E então um dos 24 anciãos vem até João e diz: João, não chore, porque eis aqui o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5, verso 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus Cristo é aquele que pode abrir o livro selado com 7 selos. A serva de Deus, no livro Testemunhos para Ministros, ela diz, não sou eu que estou falando, que este livro selado de Daniel, ele foi desselado pelo leão da tribo de Judá, em Apocalipse capítulo 5. Eu vou ler de novo para vocês. Testemunhos para Ministros, página 115. Na primeira metade da página 115, ela está falando do livro de Daniel, dos 1290 dias, dos 1335 dias, e ela termina o texto de Daniel capítulo 12, dizendo: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Este é o primeiro parágrafo da página 115. O segundo parágrafo, a serva de Deus diz: foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro. Que livro? O livro do qual ela estava falando no parágrafo anterior. Para mim está muito claro. Foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro e deu a João a revelação do que deve acontecer nestes últimos dias. O desselamento do livro selado com 7 selos diz respeito à abertura das profecias de Daniel. Daniel não entendeu as profecias, mas agora no tempo do fim nós entendemos as profecias, porque não é mais um livro selado, fechado, é um livro aberto, porque foi aberto pelo leão da tribo de Judá. E a abertura deste livro selado traria luz sobre a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, e luz também sobre a lei de Deus. Diz aqui na mesma página 115: Daniel ficou na sua sorte para dar seu testemunho, que foi selado até o tempo do fim, quando devia ser proclamada ao mundo a mensagem do primeiro anjo. Ellen White está falando do livro selado de Daniel, está falando do livro selado que o leão da tribo de Judá desselou, e está dizendo: Daniel ficou na sua sorte para dar seu testemunho, que foi selado até o tempo do fim, quando devia ser proclamada ao mundo a mensagem do primeiro anjo. Percebem o link, a relação que ela faz entre o livro selado de Daniel, o livro selado que o leão da tribo de Judá recebeu da mão do Pai, e a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas? É ela que faz esta relação. É Deus que nos revelou estas verdades. Estes assuntos, diz ela, são de infinita importância nestes últimos dias. Não para a Idade Média, para os nossos dias. Mas enquanto muitos serão purificados, embranquecidos e provados, os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá. Os ímpios não entendem este assunto.
pegam este capítulo 12 de Daniel e os períodos de tempo ali mencionados e jogam para a Idade Média, quando Deus está dizendo que este capítulo 12 tem um contexto escatológico para o tempo do fim, quando as 3 mensagens angélicas seriam proclamadas. O pecado é a transgressão da lei de Deus, e os que não aceitarem a luz com relação à lei de Deus não compreenderão a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. A lei de Deus foi pisada e pisoteada durante toda a Idade Média, mas chegou o tempo em que a lei de Deus seria exaltada, de 1844 para frente, no tempo do fim, quando seria então feita a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. E ela termina dizendo: o livro de Daniel é descerrado na revelação a João e nos transporta para as últimas cenas da história da Terra. Leiam Apocalipse em conexão com Daniel, ensinem essas coisas. Página 115 do livro Testemunhos para Ministros. Queridos, o que Jesus está dizendo aqui no capítulo 12, verso 3, que os entendidos entenderão. Os sábios de Deus não são os sábios segundo o mundo, mas são aqueles que estudam e se dedicam ao estudo das profecias. Em Daniel 12 e o verso 10, diz assim: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Os sábios entenderão o contexto de Daniel 12. Os sábios entenderão qual é o livro fechado e selado. Os sábios entenderão que Daniel capítulo 12 está falando de um livro selado que seria desselado pelo leão da tribo de Judá. Em Apocalipse capítulo 5, está nos transportando para os últimos dias, 1844 para frente. Capítulo 12 e o verso 9 diz: e ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. No tempo do fim, a profecia seria aberta e entendida não para falar do passado, mas para falar do futuro. De acordo com as profecias de Daniel, o tempo do fim começou em 1798. Desde então, as profecias de Daniel referentes ao santuário começaram a ser estudadas e entendidas, passaram a ser esquadrinhadas. Nas últimas décadas, tem havido uma multiplicação da ciência profética. Muitos têm aplicado o texto de Daniel 12, verso 4, ao crescimento acelerado da ciência tecnológica, mas esta é uma aplicação secundária. A aplicação primária de Daniel 12, 4 diz respeito à explosão do conhecimento profético. A ciência profética se multiplicará. A profecia de Daniel capítulo 7, verso 25, indica que depois de 1260 anos da primeira supremacia papal da Idade Média, o papado perderia o seu poder. Isto aconteceu em 1798, dia 10 de fevereiro, quando o Papa Pio VI foi preso e foi levado para a França, e ali ele morreu. Queridos, depois de 1798, a Bíblia que estava acorrentada e presa foi libertada. E aí surgiram as sociedades bíblicas para disseminar e espalhar Bíblias para todos os territórios, para todas as regiões do mundo. Foi assim que em 1804, ou seja, apenas 6 anos depois da prisão do Papa, surgiu a primeira sociedade bíblica no mundo, a de Londres, espalhando Bíblias para o mundo todo. E logo mais em 1816 surgiu a Sociedade Bíblica Americana. E assim as Bíblias estão sendo espalhadas, enchendo o mundo, sendo traduzidas em mais de 1.500 dialetos e línguas. Queridos, por isso a ciência profética se multiplicou, porque a Bíblia foi espalhada com a prisão do Papa. Neste período de 1798 para frente, principalmente a partir de 1844, deveria existir uma explosão do conhecimento profético e a pregação da profecia para o mundo todo. É assim que diz lá em Apocalipse capítulo 10 e o verso 11, depois de falar do desapontamento de 22 de outubro de 1844, quando falou aqui no capítulo 10 de Apocalipse, o livrinho que te será doce na boca, mas no ventre será amargo. Essa é a decepção de 1844. Mas a profecia não termina em desapontamento. A profecia continua dizendo no capítulo 10, verso 11, e ele me disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis.
Queridos, surgiu um movimento profético mundial para pregar as profecias. Mas de que adiantaria um movimento profético mundial se não existissem Bíblias? Por isso, antes do surgimento do movimento profético mundial, surgiram as sociedades bíblicas, enchendo o mundo de Bíblias. E então a palavra de Deus sendo colocada na mão de todas as pessoas através das sociedades bíblicas, facilitou, viabilizou o cumprimento da missão profética deste movimento mundial que surgiu em 1844. Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Portanto, queridos, Daniel capítulo 12, verso 4, e todo o capítulo 12 de Daniel diz respeito especificamente para este tempo do fim. Tempo em que a porta no céu foi aberta, 1844, Apocalipse 4, verso 1, a porta aberta no céu, a porta do Santíssimo, foi restaurada a verdade do santuário, foi exaltada a santa lei de Deus. Todas estas verdades que estavam soterradas foram restauradas e estão sendo disseminadas para o mundo todo, preparando o mundo e preparando o povo para a segunda vinda de Jesus. Nós somos a última igreja de Deus na terra. É a última igreja, é a sétima igreja que começou em 1844 e que vai até a segunda vinda de Jesus Cristo. Despertemo-nos, queridos irmãos. Vamos nos encher do Espírito Santo para cumprir com esta missão que Jesus nos deu e sermos sábios e entendidos nas profecias bíblicas. Porque Jesus disse, Daniel capítulo 12, verso 10, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aleluia! Deus está falando de você, Deus está falando de mim. Todos aqueles que querem serão guiados pelo Espírito Santo para compreenderem e também para pregarem esta mensagem profética, preparando as pessoas para a segunda vinda de Jesus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o tempo de espera. Agora vamos ler Daniel capítulo 12 e os versos 5 em diante. Daniel capítulo 12 e os versos 5 em diante. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até ao fim das maravilhas? Este ser mencionado aqui em Daniel capítulo 12, verso 6, como sendo um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, ele é Jesus Cristo. Ele é o mesmo que aparece lá em Apocalipse capítulo 10. E aqui o verso 7 diz, e ouviu o homem vestido de linho, ou seja, é Jesus quem está falando, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas se cumprirão. Queridos, este verso 7 deve ser bem entendido. O verso 7 está respondendo à pergunta feita no verso 6. A pergunta do verso 6 é, que tempo haverá até ao fim das maravilhas? Quanto tempo durará até que aconteçam todas essas coisas anunciadas aqui no capítulo 12? Queridos, a resposta vem no verso 7. Depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, se cumprirão todas estas coisas mencionadas aqui no capítulo 12. O período tempo, tempos, metade de um tempo, é uma referência direta para Daniel capítulo 7, verso 25, 1260 anos. Quando Deus usa a forma incomum de se falar, e esta é uma forma incomum, tempo, tempos e metade de um tempo, está falando de tempo profético, 1260 anos, o mesmo período de Daniel 7, 25. Mas você pode me perguntar, mas como, pastor Samuel? Deus está falando de 1260 anos proféticos aqui em Daniel capítulo 12? Sim, capítulo 12, verso 7. Porque a pergunta é, quando é que vão acontecer todos estes eventos anunciados aqui no capítulo 12? Quais são os eventos? Capítulo 12, verso 1 fala que Miguel vai se levantar. E no mesmo capítulo 12, verso 1 diz que haverá um tempo de angústia como nunca houve. E aí o Daniel capítulo 12, verso 2 diz, haverá uma ressurreição especial. Queridos, todos estes acontecimentos são escatológicos para o tempo do fim.
E a pergunta do verso 6 é: que tempo haverá até ao fim das maravilhas? Que tempo existirá até ao fim de todos estes eventos anunciados aqui? E Jesus explicou: tudo isto vai acontecer depois de um tempo, tempos metade de um tempo. Ou seja, os 1260 anos acabaram em 1798. Portanto, os eventos anunciados aqui virão depois de 1798. Por isso, queridos, que os 1290 dias está no verso 11. E no verso 12 estão os 1335 dias, porque são eventos que ocorrerão depois de um tempo, tempos metade de um tempo. Ocorrerão depois de 1798. Não podemos jogar os 1290 dias e 1335 dias para a Idade Média, porque Jesus falou: quando vai acontecer? Depois de um tempo, tempos metade de um tempo. Você entendeu? Tudo vai acontecer. Os eventos finais anunciados em Daniel 12 falam para a última igreja na face da terra. É o período de Laodiceia. É o período do tempo do fim. E isso só seria entendido no tempo do fim. Por isso diz o capítulo 12, verso 9. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E o verso 8 tem outra pergunta. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Quando foi anunciado para Daniel todos os eventos finais da última metade do capítulo 11 de Daniel e todo o capítulo 12, Daniel perguntou: mas quando é que vai acontecer tudo isso? Esta é a pergunta de Daniel no verso 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Então Jesus deu a resposta, no verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E agora Jesus menciona especificamente quando ocorrerá. Verso 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Está percebendo que agora Jesus não fala da forma incomum? Por quê? Porque agora ele está falando de dias literais. Agora, no tempo do fim, nós não temos profecias de tempo profético, mas nós temos profecias de tempo literal. Qual é a prova? Apocalipse capítulo 20 fala dos 1000 anos, é uma profecia de tempo, mas não é tempo profético, é tempo literal. Por isso, queridos, no tempo do fim, nós temos, sim, profecias de tempo, porém, tempo literal. Por isso, Jesus, aqui no capítulo 12, verso 11, não usa a forma incomum, mas usa a forma comum de se falar, 1290 dias. Quando começam os 1290 dias? Quando for imposta a abominação desoladora. A abominação desoladora é o decreto dominical. A abominação desoladora, da qual falou Daniel em capítulo 12, verso 11, tem dupla aplicação. Em Mateus capítulo 24, verso 15, Jesus interpretou a abominação da desolação do livro de Daniel, dizendo, Mateus 24, 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Jesus interpretou a abominação da desolação de Daniel, aplicando-a ao exército romano quando cercou Jerusalém. Quando o exército romano cercou Jerusalém, eles retiraram o primeiro cerco, então todos os cristãos fugiram, porque eles atenderam o conselho de Jesus Cristo. Depois de terem todos os cristãos fugido, o exército romano voltou e cercou Jerusalém pela segunda vez. E então não existia mais nenhum cristão dentro de Jerusalém. Mas lá dentro existiam mais de 1 milhão de judeus que foram mortos na destruição de Jerusalém. Porém, queridos, assim como Roma pagã, Roma imperial cercou o povo de Deus no ano 70,
Também, agora no tempo do fim, Roma papal vai cercar o povo de Deus. Assim como Roma pagã plantou seus estandartes idolátricos romanos ao redor de Jerusalém, agora no tempo do fim, Roma papal vai plantar o estandarte idolátrico romano. Qual é o estandarte idolátrico romano agora no tempo do fim? Qual é a bandeira papal que está sendo levantada? É a santificação do domingo. É assim que o Papa Francisco está solicitando, está dizendo na encíclica papal Laudato Si, no parágrafo 237 do 6º capítulo. É a santificação do domingo. Esta é a abominação desoladora do tempo do fim. Queridos, aqui nós lemos no livro O Grande Conflito, página 25. Nós lemos assim: a profecia que ele proferiu era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Portanto, a abominação desoladora tem um significado duplo. Aplica-se ao cerco de Jerusalém no ano 70 e à destruição que o exército romano fez, mas aplica-se também para os terrores do último grande dia. Os terrores do último grande dia iniciarão com o decreto dominical. Assim começa a perseguição e a angústia qual nunca houve. Também no mesmo livro Grande Conflito, página 36, nós lemos: a profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei. Dupla aplicação. Queridos, Jesus Cristo aplicou a abominação desoladora para Roma pagã, Roma imperial. Ellen White, no livro Grande Conflito, aplica a abominação desoladora para Roma papal, agora no tempo do fim. Nós lemos isso também aqui no livro Maior Discurso de Cristo. Neste meu livro brochura é a página 105. Diz assim: a ruína de Jerusalém era um símbolo da ruína final que assolará o mundo. As profecias que tiveram seu parcial cumprimento na queda de Jerusalém têm mais direta aplicação aos derradeiros dias. Encontramo-nos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. Acha-se diante de nós uma crise como o mundo jamais presenciou. Portanto, queridos, existem duas interpretações para a abominação desoladora. Uma de Jesus Cristo e outra de Ellen White. Jesus aplicando para Roma imperial, cercando o povo de Deus no ano 70, na destruição de Jerusalém, e Ellen White aplica para Roma papal, cercando o povo de Deus no tempo do fim. Porém, queridos, nem Jesus, nem Ellen White, nem a Bíblia aplica abominação desoladora para Clovis, o rei franco, que se converteu ao catolicismo no ano 496. Não foi no ano 508. O comentário bíblico adventista diz que a conversão de Clovis ocorreu no ano 496. Isso você pode ver no comentário bíblico adventista, volume 4, página 836. Desde o tempo em que o decreto dominical for imposto obrigatoriamente, nós podemos contar 1290 dias. E o que vai acontecer no final dos 1290 dias? Haverá a ressurreição especial do verso 2. Capítulo 12, verso 2, fala desta ressurreição especial, quando todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo ressuscitarão glorificados para lerem os 10 mandamentos estampados no céu. Queridos, estes eventos anunciados aqui em Daniel 12, eles se cumprem dentro dos 1290 e 1335 dias. Isto é, no final dos 1290 ocorre a ressurreição especial. De todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, eles ressuscitam glorificados. E agora no verso 12, fala de 1335 dias. 1335 dias são 45 dias a mais. 1290 mais 45 dias são 1335 dias. Portanto, entre a ressurreição de todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, que ressuscitam glorificados, e o final dos 1335 dias, existem aqui 45 dias de espera.
Por isso aqui diz o verso 12, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Por que são bem-aventurados? Porque algo maravilhoso vai acontecer e eles poderão ver e ouvir. O que vai acontecer no final dos 1335 dias? Queridos, eles vão ler a lei de Deus estampada no céu, os 10 mandamentos. Eles vão ver a lei de Deus estampada no céu. E eles vão ouvir a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus Cristo. Por isso são bem-aventurados aqueles que chegam até 1335 dias. Aqui diz em Apocalipse capítulo 11 e o verso 19, menciona que quando tocar a 7ª trombeta, aparecerá no céu a lei de Deus. O templo de Deus vai se abrir e vai se ver ali a arca da aliança, a arca do concerto, que contém os 10 mandamentos, não a cópia, mas os 10 mandamentos originais que estão no céu. Lemos aqui em Apocalipse capítulo 11, verso 19. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, trovões e terremotos e grande saraiva. Queridos, no toque da 7ª trombeta, o céu se abre, e a lei de Deus será vista no céu, estampada, os 10 mandamentos. Mas não é somente isso, não. É interessante que Deus mostrou em visão para sua serva, aqui no livro Grande Conflito, esta mesma cena, a lei de Deus sendo estampada no céu. Isto está no livro Grande Conflito, na página 639 do capítulo 40. A glória da cidade celestial emana de suas portas entreabertas. Aparece então de encontro ao céu uma mão segurando 2 tábuas de pedra, dobradas uma sobre a outra. A mão abre as tábuas e vence os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. É impossível descrever o horror e desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. A lei de Deus será estampada no céu, exatamente quando a 7ª trombeta for tocada. Mas não é só isso, queridos. A Bíblia também diz que quando a 7ª trombeta for tocada, algo mais vai acontecer. Apocalipse capítulo 10. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10 e aqui nós lemos no verso 7. Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo. Que anjo? O 7º anjo. Quando tocar a sua trombeta, ou seja, a 7ª trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como foi anunciado aos profetas, seus servos. O segredo de Deus será revelado no toque da 7ª trombeta. Primeiro a lei de Deus aparece estampada no céu. Depois a voz de Deus é ouvida anunciando o dia e a hora da volta de Jesus, porque este é o segredo de Deus, o dia e a hora da volta de Jesus. Eu leio agora no livro Grande Conflito, capítulo 40 e a página 640. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo o concerto eterno com o seu povo. Semelhantes a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir com o olhar fixo no alto. Tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles. E quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Queridos, é a segunda vinda de Jesus. Ela só acontece depois de Deus anunciar o dia e a hora da volta de Jesus. E isto será anunciado no toque da 7ª trombeta. Queridos, é isso que Daniel capítulo 12 está mencionando. Aqui, 1290 dias e 1335 dias. Esses 2 períodos de tempo mencionados em Daniel capítulo 12 estão falando dos eventos finais e gloriosos para o povo de Deus. No final dos 1290 dias, ressuscitam todos os que morreram na fé da mensagem do 3º anjo, ressuscitam glorificados. E queridos, no final dos 1335 dias, cumpre-se a promessa: bem-aventurados os que esperam e chegam até 1335 dias. Por que bem-aventurados? Porque eles verão a lei de Deus estampada no céu.
e eles ouvirão a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus. E o livro de Daniel termina com esta bendita promessa, dizendo para Daniel, verso 13, tu, porém, Daniel, vai até ao fim, porque repousarás, ou seja, Daniel, você vai descansar, você vai dormir em Cristo, e estarás na tua sorte no fim dos dias. Daniel vai participar da ressurreição geral, que acontecerá na segunda vinda de Jesus Cristo. Queridos, esta mensagem Deus está dando para confortar o meu e o seu coração. Que bendita promessa! Que mensagem maravilhosa! Que o Espírito Santo venha te inspirar, meu querido irmão. Que o Espírito Santo seja derramado sobre você, para que você se regozije com estas mensagens maravilhosas e que você viva estas mensagens, que você pregue estas mensagens, que você se prepare para a vinda gloriosa de Jesus Cristo. Deixo com você a paz de meu Jesus, é a minha oração. Amém.